Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 27 e 28. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Ora, vós sois corpo de Cristo. E a sua individualidade agora é ser membro desse corpo. Quando nós éramos trevas, nós andávamos segundo os nossos pensamentos, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E a Bíblia diz, éramos por natureza filhos da ira. Aquilo que a nossa cabeça determinava, nós fazíamos. E nos guiávamos dessa maneira. E a palavra de Deus mostra que quando o Senhor nos trouxe das trevas para a luz, em que Cristo veio habitar em nós, nós temos a vida de Cristo, um fato mudou. A palavra de Deus diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus não sabem exatamente para onde vão, só sabem que vão, porque são guiados pelo Espírito de Deus. Quando somos regenerados, perdemos a nossa individualidade e passamos a ser membros de um corpo. Esse é o projeto de Deus, para que a igreja, não instituição formal, mas o corpo vivo de Cristo seja operoso e atuante, poderoso na terra. Satanás, da mesma maneira que no meio do trigal colocou o joio, ele colocou a ideia que igreja é uma instituição, e que igreja é formal, e que igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem por um objetivo filosófico e determinam, segundo a sua cabeça, as coisas que têm. Isso não é igreja, isso é instituição religiosa. Igreja é a manifestação do poder de Deus através da Assembleia dos Santos. É nela, e por ela, e através dela que tudo ocorre. Nós somos a igreja. Às vezes as pessoas dizem, eu vou para a igreja, erradamente por causa desse conceito errôneo. Fala, eu sou a igreja. Eu sou parte do corpo. Quando a igreja congrega e eu não estou, o corpo não está completo porque me falta. Você não vem ou não sai de casa e fala, hoje eu vou deixar meu braço em casa, porque ele me incomoda. Não devo levar o meu pé, que eu não vou precisar dele. Você leva o corpo inteiro porque você precisa do corpo inteiro. A igreja é o corpo de Cristo e ela precisa ser inteira. Por isso que congregar não é um ato decisório do homem. Há muito tempo, meus irmãos, como regenerados, perdemos a capacidade de dizer o que vamos fazer e como vamos fazer. O apóstolo Paulo diz num texto que nós vamos ler adiante, ele falou, eu não sei para onde o Espírito Santo vai me levar. Ele falava uma coisa, só tenho certeza que vou ser preso. E a única coisa que ele tinha certeza é que ele ia parar numa cadeia. De cidade em cidade eu vou ser preso. Mas o resto ele não sabia que cidade. Ele fala que às vezes ele queria ir para um lugar, mas o Espírito o constrangia para ir para outro. Assim é aquele que é guiado pelo Senhor. Nesse texto ainda de 1 Coríntios 12, os versos 13 e 14, diz assim, pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Nós somos agora corpo, membros do corpo. Por isso que nessa congregação dos santos, tudo ocorre porque somos membros desse corpo. No texto de Efésios capítulo 5, verso 30,
A palavra de Deus diz assim, porque somos membros do seu corpo. Somos membros do seu corpo. Então a primeira coisa que nós temos que ter em mente, o primeiro fato real, é que não somos mais indivíduos. Até porque a nossa personalidade mudou. Quem habita em nós é Cristo. E quem habita em você é Cristo. E quem habita em você é Cristo. E quem habita no outro é Cristo. Por isso que somos da igreja dos primogênitos. Porque todos temos a mesma coisa. Todos temos a vida do Todo-Poderoso, do Criador, de Cristo. E essa é a ideia da igreja. Somos membros desse corpo. Eu vejo as pessoas dizerem, normalmente, vamos formar uma igreja. Brigaram. Houve uma desavença num grupo e decidiram, vamos formar uma igreja. E as pessoas saem, e um olha para o outro e fala, você tem mais jeito para pregar, você é pastor. E o outro, como tem um outro jeito, faz uma divisão. Isso não é igreja. A igreja de Cristo, ela começa segundo os métodos de Deus, pela operação de Deus, e quem institui é Deus. Ela não nasce por vontade do homem, ela nasce por vontade de Deus. Ela não é coisa do coração do homem, ela é coisa determinada pelo Senhor. Ela não é objeto do nosso desejo da alma. Eu me lembro o dia que o Senhor me chamou para o ministério. Eu confesso aos irmãos, me permitam esse exemplo bem particular, mas que a pior coisa para mim, na minha vida, era ser pastor. Não que eu não gostasse de pregar o Evangelho, mas eu falava, Senhor, eu não tenho paciência de lidar com gente. Eu não tenho paciência para ficar ouvindo as pessoas me contarem casos. Quem é da minha família sabe que quando começam a me contar um caso, eu falo, fala só o essencial. Não floreia. Porque é característica minha. Eu falei, Senhor, como é que eu posso ser com essa característica? E o Senhor me chamou. E eu falei, Senhor, já que o Senhor me chamou, o Senhor me capacite para isso. Porque eu vou confessar uma coisa para o Senhor, eu não posso. Em hipótese alguma, eu não tenho a menor condição. Eu me lembro que o pastor Antônio Abuchain uma vez falou para mim, no Rio de Janeiro, o irmão tem um ministério. E eu sempre gostava de ouvi-lo, ficar perto dele, mas nessas horas eu fugia. Porque achava aquilo desagradável. Um dia o pastor Glênio, viajando, fui com ele fazer um casamento de uma pessoa daqui numa cidade do estado do Rio. Ele falou, fica atento que Deus está te chamando. E você não está percebendo. Não foi um ato meu, é um ato de Deus. Por isso que não foi segundo a minha vontade era o contrário. Não somos chamados porque gostamos, somos chamados porque Deus, que é misericordioso. Não somos chamados porque somos os melhores. Talvez o Senhor escolha o bagaço, o lixo. Os que menos têm alguma aptidão, porque ele não precisa fazer outra coisa, ele é completamente dependente. Ele fala assim, eu não posso fazer nada. Aí o Senhor faz tudo nele, porque ele não tem nenhum talento especial, nem está firmado na sua própria capacidade. Mas eu quero enfatizar que toda a obra de Deus é feita segundo os propósitos de Deus, e não segundo a regra e o coração do homem. Às vezes as pessoas pensam que a graça é um meio de liberdade e de decisões pessoais. Às vezes as pessoas entendem que graça é uma espreguiçadeira na beira da piscina. E é um lugar de falar, eu estou na graça. Eu estou debaixo da graça. A graça está operando em mim. Eu me lembro de uma moça que chegou na nossa igreja e eu contei uma parte de manhã dizendo da obra da cruz, que era uma maravilha. E eu comecei a indagar essa moça sobre a experiência dela com Cristo, além do conhecimento intelectual. E ela começou a pensar que todo compromisso era religião. Isso é religião.
E eu comecei a pegar a palavra de Deus e falar, a graça nos leva ao trabalho. A graça nos leva a operar pelo Senhor, não o que nós queremos, mas o que o Senhor quer. Nós lembramos do texto da palavra de Deus, em Efésios capítulo 2, verso 10, em que Deus, quando nos regenerou, Ele nos chamou para as boas obras, que Ele de antemão preparou para que andássemos nela. O pastor Antônio Abuchainese uma vez me contou, numa daquelas passeios, ele tinha uma mania de dizer, nós precisamos visitar alguém. Eu não precisava. E ele precisava ir e falava, irmão Jader, nós precisamos ir visitar o irmão fulano. E como nós precisávamos, eu ia. Porque a palavra de Deus fala que quando nós somos transferidos das trevas para a luz, nós nos tornamos obedientes, não porque concordamos, mas porque recebemos em nós a vida do obediente. Eu não sou obediente porque eu acho que aquilo é certo, eu sou obediente porque o Senhor falou. Não é o que eu quero. Quando eu era trevas, eu era filho da desobediência. E agora regenerado em Cristo, sou filho da obediência. E nós fomos lá num trajeto daqueles longos que fazíamos visitar alguém, quem conhece o Rio, em Senador Camará, uns 50 quilômetros por dentro da cidade. Depois nós vamos visitar a filha do irmão fulano, lá em Ipanema, e depois nós vamos na URC, e depois nós vamos para o culto. E nessa viagem, uma vez ele falou comigo, falou, olha, meu irmão, nós dois no carro, ele falou assim, antes de eu ser uma nova criatura, eu era um pastor. E eu vivia de pijama. Mas quando o Senhor me regenerou, acabou o tempo do pijama. E eu conheci ele pós-pijama e era duro acompanhar. Porque tinha coisa por fazer. E tinha uma necessidade. E o Senhor impulsionava e vamos. É isso que o Senhor fez conosco. Não é pela nossa capacidade, é pela graça do Senhor que nós vamos e fazemos a obra que Ele de antemão preparou para que nós andássemos nela. Não é a obra que nós queremos, mas a obra que Ele pôs. Não é da maneira que nós queremos, às vezes nós não queremos daquela maneira. E nós temos que fazer uma distinção muito clara entre aquilo que a nossa alma pede e aquilo que o Espírito de Deus fala. Para que nós não hajamos conforme a nossa mente, conforme o nosso coração. Tem um texto da palavra de Deus no livro de Crônicas. Vamos ler em 2 Samuel, esse texto também é igual. 2 Samuel, capítulo 6. Davi foi coroado rei. O povo de Israel queria um rei, e rei não era projeto de Deus. Não era projeto de Deus para Israel. Mas queria. Todo mundo tem. E quis um rei e teve Saul. E Saul foi um rei miserável. Porque até a arca do Senhor ficou fora. Ele não precisava da presença do Senhor, ele se bastava. Ele era grande, forte, bonito. E quando assumiu Davi, que já tinha passado por grutas, escondido, fugiu da morte, experimentou de perto as agruras de ser caçado. A primeira coisa que ele quis fazer é colocar a arca do Senhor. Eu falei, eu preciso da presença do Senhor aqui. A intenção era correta. Mas nós vamos verificar na palavra de Deus, em 2 Samuel capítulo 6, que o Davi tomou a decisão correta e fez segundo a sua cabeça. Diz assim, tornou Davi, a partir do verso 1, capítulo 6, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Bala lá de Judá para levarem de lá para cima a arca de Deus.
sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e o levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, pau de fala, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor rompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Trazer a arca era correto. Ele queria ter a arca lá. Só que Davi imaginou o seguinte: vou levar a arca da minha maneira. Fez um carro novo, colocou Aiô e Uzá lá em cima e vão embora, e festa atrás da arca. Todo mundo pulando atrás da arca, levando a arca. E tropeçou, a arca ia cair, Uzá meteu a mão e foi fulminado. Davi ficou desgostoso, porque ele falou: eu estou levando a arca para lá e Deus mata um. É que nós temos que entender que Deus tem os seus métodos e as suas regras, e são imutáveis. Até que mais adiante, quando eles deixaram a arca, no verso 10, não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e o Senhor abençoou em toda a sua casa. Foi bom para Obed. Obed gostou. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levaram a arca tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros, e Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Davi tinha feito um carro novo para carregar a arca, porque ele achou que era o método de colocar a arca. Mas o Senhor não tinha falado que a arca era carregada dessa maneira. A arca era carregada pelos levitas com os varões. Se colocava aquelas varas e era carregado nas costas. Ela não tinha perigo de tropeçar e cair. Uma coisa é querer fazer a obra de Deus, e outra coisa é querer fazer a obra de Deus segundo os princípios do homem. Deus não abre mão dos métodos que Ele colocou. Às vezes as pessoas estão pensando que a graça é o meio de mudar aquilo que Deus falou. Não, eu acho que não é assim. Eu tenho pensado até que eu sou um crente independente. Autônomo. Eu decido, eu faço, eu quero, eu ajo, eu. E a primeira coisa que o Senhor falou: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não eu, mas Ele. Se vocês olharem também Josué diante de Jericó, Josué era aquele homem que foi a Jericó e olhou a terra que o Senhor tinha. Ele olhou aquilo tudo que era bom. Os outros olharam e viram os gigantes. Ele viu os grandes frutos da terra. É a visão daquele que é de Deus. As pessoas têm visão contrária. Uma empresa de sapatos, uma vez, mandou um grupo a uma região da África para ver se o mercado era bom para abrir uma rede, uma fábrica de sapatos lá.
E um grupo foi, e o outro grupo foi, e eles não tinham comunicação. E os dois voltaram com relatórios distintos. Uns disseram, olha, não adianta colocar sapato lá porque todo mundo anda descalço. E o outro disse, nós precisamos colocar sapato lá porque está todo mundo descalço. Quando Josué foi lá, ele viu, a terra é boa, porque ele tinha uma promessa. O Senhor já nos deu essa terra. E ele olhou, a terra é boa. E o Senhor falou a ele, olha, você vai fazer a tomada dessa maneira. Você coloca os levitas tocando chifre de carneiro, dão 6 voltas, na 7ª volta toca tudo e grita. E o muro cairá. Eu sou engenheiro estrutural. Toda estrutura tem uma frequência interna. E quanto mais leve a estrutura, menor essa frequência. Quando iguala uma frequência externa com uma frequência interna, há um fenômeno chamado ressonância e caem. Por isso que as pessoas não atravessam em ponte, marchando. Exatamente com isso, para evitar que um elemento comece a vibrar e entre numa ressonância. Aqueles muros eram muros de peso. A frequência é alta. Aqueles homens podiam gritar à vontade, que aquele muro não cairia nunca. Mas o Senhor Deus ordenou. Não era uma volta, nem 2 voltas, nem 3 voltas. Falou 7. 7. Porque não era de outra maneira. Deus não muda os seus propósitos. E Deus não muda o meio de operação. A operação não é segundo o nosso coração, a operação é segundo o que Deus falou. Nós não podemos mudar as coisas de Deus com a desculpa, é pela graça. Pela graça nós somos obedientes. Porque foi essa obra que nos fez ser obedientes daquilo que não entendemos. Naamã estava com uma lepra. E o Senhor falou para ele através do profeta, vai lá. Banho no Rio Jordão 7 mergulhos. E ele começou a considerar que 7 mergulhos, Rio Jordão, coisa nenhuma. Tem rio melhor lá, vou mergulhar no outro. Até que os mais inteligentes que o cercavam, não falou para fazer assim, custa. Faz dessa maneira. E ele foi curado, porque obedeceu como, na ordem e quando Deus falou. A igreja de Cristo é o poder do Senhor. Nós fomos regenerados em Cristo não para nos tornarmos autônomos, mas nos tornarmos membros do seu corpo. Nós não temos autonomia, ao contrário, temos dependência. Nós somos ligados ao Senhor de maneira definitiva. O Senhor disse, em mim, nada podeis fazer. Mas o Senhor falou que se nós estivermos nele e ele em nós, nós íamos frutificar muito. As pessoas querem ser bênção e as pessoas gostam de ver as glórias e querem ser glorificados pela obra de Deus. Ele disse, a minha glória eu não darei a ninguém. Por isso que a nova criatura, o cristão, cresce para baixo. Ele não aparece, quem aparece é Cristo. Quando falaram a João Batista, falou, olha, ele aí está aparecendo e você não. Eu falei, é preciso que ele cresça e eu diminua. Porque é ele que é o Senhor. O Senhor nos deu poder grande na terra chamada igreja, corpo de Cristo. O diabo veio e transformou isso numa instituição em que as pessoas pensam que é um lugar que nós entramos dentro de um formalismo, com roupas bonitas. Não que isso seja errado, mas nós imaginamos que é isso. E que nós nos beijamos e nos abraçamos. Olha que bênção. Ou outros estão pensando que nós estamos numa era pós-moderna da graça, em que nada disso, isso é bobagem. Onde eu estiver, eu faço alguma coisa e Deus abençoa. Quando nós fomos, o Senhor me chamou para o ministério. Me permita mais esse exemplo para verificar como são as coisas. Algumas pessoas chegaram e falaram, olha, Deus já tem te usado bastante. Você
A gente reúne e forma você vai ser pastor. Eu falei, não, senhor. Eu quero a bênção da imposição de mãos na minha cabeça. Eu quero que o ministério abençoado coloque a mão na minha cabeça. Porque assim como o sacerdote colocava a mão e transmitia para a ovelha, eu queria em cima de mim. Pedi ao pastor Glenn, põe a mão na minha cabeça. Aquelas pessoas que colocam diante da igreja. Não, você não precisa ser vinculado a nada, não. Eu quero a vinculação ao ministério. Isso é bobagem, não é bobagem não. Carregar a arca no carro novo é uma boa solução segundo os conceitos do homem. Mas não foi assim que Deus falou. Deus não muda. Nós gostamos de dizer que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para os milagres. Mas para as coisas que ele falou, não, aquilo que era do passado não tem nada a ver mais. Isso tem valor. E a única maneira de nós operarmos, nós não entendemos. Fomos chamados ao corpo de Cristo. Em Colossenses 3,15, dizendo o método de nós julgarmos, diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Fomos chamados em um só corpo. Eu vejo muitas pessoas que andam e perambulam em torno do Evangelho. São pessoas que gostam de chegar junto daquilo que está sendo feito da obra do Senhor para fazer um meio de sobrevivência. Chega perto, meu irmão, estou abençoando a sua vida. Vim aqui porque o Senhor me enviou para abençoar a sua vida e começa a conversar sobre esse assunto. E as pessoas incautas por desobediência à palavra entram nessa conversa. Há pouco tempo entrou um rapaz e começou a falar comigo sobre algumas coisas, do que ele tinha feito. E eu falei com ele no meu gabinete, chamei ele dentro do gabinete e falei assim, eu e você sabemos que você é trevas. Os outros estão pensando que você é luz, porque você tem uma conversa mole. Você é agradável, você é persuasivo. Mas Cristo não está em você. Alguns podem pensar, você está julgando? Não, pelas suas obras você conhece. Porque uma característica básica da ovelha é ser obediente. Ovelha que mostra o dente é lobo. Ovelha não concorda, ovelha obedece. Porque quem cuida da ovelha é o Senhor. E o pastor cuida da ovelha que não é dele, da ovelha que é de Jesus. Quando o Senhor Jesus falou a Pedro, Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. E na terceira vez, quando Pedro confirmou isso, falou, Senhor sabe que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Nós temos que voltar a pensar naquele Pedro, mais um pouquinho para trás, que aquele Pedro todo errado, porque Deus trabalha com pessoas erradas. Essas pessoas que não têm nada, aquele Pedro que no Monte da Transfiguração falou, vamos fazer aqui para os 3 tendas, deixa o povo se danar lá embaixo. Vamos ficar um para cada um, até que ele viu que era um só, era Cristo. É aquele mesmo Pedro que chegou diante do Senhor e falou assim, nós largamos tudo e deixamos tudo, e o que teremos? O que ele tinha? Uma rede furada e um barco velho. Nós largamos tudo, qual era tudo de Pedro? Era nada. No entanto, o Senhor, com seu amor, falou assim, olha, não há alguém que tenha deixado alguma coisa nessa terra que eu não centuplicarei. É o Deus da graça. Foi aquele Pedro que o Senhor Jesus olhou lá da cruz e ele negou a Cristo, diante de uma pessoa que não podia fazer nada. Mas foi o mesmo Pedro que quando o Senhor ressuscitou, falou, vai lá e avisa Pedro.
Não citou outra pessoa, só citou a Pedro. Vai lá e fala a Pedro, que eu ressuscitei. Ele precisa disso. É o Deus da graça. E é nesse que o Senhor falou, toma conta das minhas ovelhas. Esse Pedro não se tornou perfeito, mas se tornou do Senhor. Paulo falou, eu tive que repreender Pedro duramente, porque quando estava com judeu, se comportava com judeu. Quando estava com gentio, se comportava com gentio. Mas quando o gentio estava com judeu, então fica todo mundo judeu. Mas foi isso que o Senhor falou, apacenta as minhas ovelhas. Ele não escolheu o melhor, ele escolheu o que ele quis. Assim como nós. E ele nos colocou como ovelhas do seu rebanho. Muitos pensam que o evangelho é o local próprio para discussões filosóficas, para ficarmos contemplando coisas, embora contemplemos ao Senhor, embora seja o local da adoração do Deus Todo-Poderoso. Mas o evangelho é Cristo, pessoa. E quando o Senhor Jesus, aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado, falou agora que vocês estão regenerados, vivificados, recebam a promessa, recebam o Espírito Santo agora, mas fiquem reunidos na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Até então ele tratava no indivíduo, a partir daí ele falou, fiquem reunidos. A palavra de Deus começou a dizer, você quer ser cheio do Espírito? Você não vai fazer isso individualmente. Ele diz, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí diz de que maneira? Falando entre vós. Falando entre vós, está sozinho? Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, louvando e glorificando a Deus em seu coração. É a igreja. A obediência é uma característica fundamental do corpo de Cristo. Mais uma vez, não somos obedientes porque concordamos, somos obedientes porque temos espírito de obediência. O Senhor disse que ele aprendeu, a própria palavra de Deus, que o Senhor Jesus aprendeu pelo que ele obedeceu. O Senhor Jesus diz lá em João 4, dos versos 34 a 38, disse-lhe Jesus, Evangelho de João 4, de 34 a 38. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Uns semeiam e outros entram nesse trabalho. Ninguém faz a obra de Deus completa. Um faz uma parte, Deus chamou para ser olho, outro para ser boca, outro para ser mão. Ele não chamou uma pessoa para ser corpo. Eu vou até um ponto e o meu irmão vai dali por diante. É a ideia do corpo. Igreja, corpo de Cristo. Às vezes as pessoas não entendem isso e não entendem que estão diante da bênção maior que está no corpo de Cristo e a bênção que é colocada diante da igreja. Começam a raciocinar como a igreja, aquele ato formal, eclesiástico. Ou pensam que a igreja é aquela bagunça, que cada um faz o que quer. Que não há ordem, que cada um chega lá naquele meio e fala, não, agora eu vou dizer do meu coração. Eu tenho visto na palavra de Deus que Deus colocou um corpo com uma cabeça e não falou o pé governa o corpo. Nem o braço governa o corpo, mas a cabeça governa o corpo.
Quando o Senhor Jesus escreveu a carta aos 7 pastores da Ásia registrados lá em Apocalipse, ele não escreveu, como as pessoas dizem, às igrejas, ele escreveu aos pastores, ao anjo da igreja. Às vezes as pessoas dizem a igreja de Laodiceia era morna. Ele falou, não, você é morno. Ele falou ao pastor da igreja de Éfeso, fala, se você não voltar às primeiras obras, eu vou mover o castiçal da sua posição. Você não tem manifestação de igreja. O castiçal significa a igreja. A igreja é ordenada dessa maneira pelo Senhor. Tanto é que o mundo virou ao contrário à igreja. A igreja ficou, ela escolhe o pastor. E há uma comissão de escolha do pastor. Fala, não, mas isso é natural. Pega a Bíblia. Quem escolheu Samuel? Quem escolheu Isaías? Qual o povo que escolheu Isaías? Qual povo escolheu Jeremias? O povo que Saul, quando foi o rei, Deus colocou Davi e falou para Davi, Davi, não se esqueça que eu te tirei de trás do gado. É Deus operando, nós precisamos voltar à origem da igreja, à origem do poder de Deus. Não é o lugar das manifestações pessoais. Uma vez chegou uma pessoa na nossa igreja tão pequenininha, imagina uma grande como essa daqui, mas chegou lá e falou, pastor, não gosto quero vir para cá, mas não gosto de ficar parado não. Falou, ótimo. O que o senhor quer fazer? Não, eu quero logo um cargo. Eu falei, aqui não tem cargo. Aqui não tem cargo. Não, eu gosto de alguma coisa que eu possa fazer, assim, mexer com o povo e tal. Eu falei, então vai lá e prega o evangelho. Você quer sair e pregar o evangelho? Está à disposição, pode ir. Ele talvez quisesse ser diretor de evangelismo para dar noção para a pessoa fazer um curso sobre como evangelizar. Um pastor chegou na nossa igreja e falou, eu queria marcar com o senhor para eu dar um curso nessa igreja de um método que eu tenho eficaz de evangelização. Eu falo, meu irmão, aqui o método de evangelização é a boca fala do que o coração está cheio. E aqui é um grupo que ora todos os dias, como certamente está reunido agora orando, me sustentando aqui. Mas está reunido lá e falou, Senhor, manda! E continuamente nós temos encontrado pessoas que têm chegado lá e falam assim, eu estava andando aqui pela rua e me deu uma vontade de entrar aqui. Você acha que alguém tem vontade de entrar à igreja? A não ser que esteja desesperado. Ninguém tem vontade de entrar. Oh, que delícia. Posso assistir um culto? Ímpio, o que é isso? Um show. Uma festa. Igreja. O Senhor colocou dentro. Igreja é o lugar dessa manifestação. E se nós estivermos nisso, nós vamos ver o poder de Deus. Mas o método, a maneira e a obra é a de Deus, e não do homem. Eu falei de manhã que aqueles a quem o Senhor chamou, eles têm que ser preparados para serem isolados, para apanhar, para sofrer traição, porque faz parte do curso. Para ficar no isolamento, para às vezes se sentir só. Eu falei o caso de Elias hoje de manhã, Elias saiu do monte. Aquilo foi bonito demais o que ele fez no monte. E onde estava Elias agora sozinho no deserto? O deserto fez mais bem a Elias, ele dentro daquela caverna, do que aquela operação no monte. A igreja é o corpo de Cristo, através da igreja. A multiforme sabedoria de Deus é revelada até para os principados e potestades nos céus. Aqueles demônios, anjos decaídos, tudo tomam conhecimento das coisas de Deus através da igreja. Eles que são travados pela igreja.
Em Efésios capítulo 3, verso 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O que você é? Você é crente? O que nós somos? Evangélicos? Protestantes? Sempre tem uma pergunta quando falam da igreja, e eu milito muito na vida profissional, as pessoas falam, você é pastor. Tá bem. E olham sempre de uma maneira, e aqueles que são evangélicos falam, e a sua igreja? Ela é tradicional, ela é pentecostal, ela é renovada, o que é que ela é? Eu falei, ela é de Jesus. Ela é o corpo de Cristo. E as pessoas perguntam, e você o que é? Eu falei, eu sou de Jesus. Mas eu estou dizendo, que religião você pertence a nenhuma? Eu sou de Jesus, Ele me comprou. Esse é o fato real, essa é a história. Eu estava do lado de uma moça, filha de Deus, e perguntaram a ela qual é o seu signo. Ela falou, Jesus. Não, fala sério. Ela falou, estou falando sério. Não, eu estou dizendo, você é o quê? É Capricórnio? Ela falou, não, eu sou Jesus. Ele é o meu tudo. E é isso que nós somos, corpo. Por isso que o poder de Deus é decretado no meio do povo de Deus. Por isso que o diabo, muito mais do que nos centros de feitiçaria, está na igreja, procurando desviar a centralidade de Cristo e fazer da igreja uma instituição, para que as pessoas não vejam o poder que Deus colocou diante deles, para que as pessoas continuem andando no formalismo do seu pensamento. Estou na graça. Que graça é essa? Não foi aquela que me alcançou? Aquela que me alcançou e que alcançou os irmãos, essa não para. O médico falou outro dia para mim, Jade, você está com um princípio de pneumonia. Porque comecei com a gripe, não tratei, deu uma sinusite e tal, aquele negócio que acontece quando a pessoa passa dos 50. E ele falou comigo assim, toma cuidado, toma um remédio, seu pulmão está bom, isso está vindo, esse princípio de pneumonia é lá da sinusite. Relaxa um pouco. E eu perguntei a ele, eu posso levar uma vida normal? Ele falou, a sua não. Pega leve. Mas é o que o Senhor nos colocou. O Senhor Jesus falou, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Qual é o seu maior prazer? Qual é o nosso maior prazer? O meu grande prazer está congregado, está no corpo de Cristo. E quando eu vejo a obra de Deus regenerando, eu tenho uma desavença com o diabo, que eu falo algumas coisas para ele, porque ele me fala outras. E quando eu vejo uma pessoa confessando Jesus, eu falo, perdeu, 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 esse não é mais seu. Porque o diabo, quando usa o ladrão, ele vem, encosta a arma e você fala, perdeu. Agora eu falo para ele, perdeu, ele é de Cristo. Somos membros uns dos outros. Quando um membro sofre, todos sofrem. Mas a solução está aqui. Deixa a formalidade. Não deixa isso tomar conta. Deixa Cristo reinar profundamente no coração. Fala, Senhor, nós ouvimos uma preciosa mensagem hoje de manhã, que o Senhor escolhe. Fala, Senhor, eu sou isso aí, o Senhor quer? Eu falo, é isso que eu quero. O reciclador é o Senhor.
usa para a tua glória. Senhor, não deixa eu fazer as minhas besteiras. Eu me lembro de um homem numa reunião de oração de sexta-feira, que nós oramos pela nossa vida profissional e em como honrar a Deus com aquilo que temos. E um daqueles ali que era dono de uma empresa falou assim, qual é o seu pedido hoje? Eu falei, eu queria pedir a Deus que Deus não me deixasse fazer besteira. Eu falei, que pedido sábio. Não me deixa fazer besteira, Senhor. Me deixa ficar debaixo da tua vontade, fazer aquilo que tu queres. Me abre a visão para eu entender o que eu sou no teu reino. Não é valorização do homem, é ver a obra que Cristo confiou. Quando eu oro por um enfermo, eu oro no poder do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Eu não estou orando por mim, porque se eu orasse baseado em mim não daria nada. Mas no Senhor todas as coisas são possíveis. Você é corpo? Você é igreja? Então viva como igreja. Ande como igreja. Cumpra a sua carreira. Faça a obra de um bom obreiro. Pense nisso aí, que o Senhor não nos chamou para ficarmos na piscina. Até faz parte. Mas não é a obra dele, a obra. Não, isso tudo é religião. Isso é bobagem. Essa moça que chegou me dizendo isso, logo a seguir o diabo levou ela para o engano. E ela está na mão do diabo, de um enganador, aquele da conversa mole, aquele que, meu irmão, vou abençoar a sua vida. Aquele itinerante, aquele pescador de aquário. Aquele que anda se infiltrando nas igrejas, procurando pegar pessoas incautas que estão fora do propósito de Deus. Está lá engano, o que eu vou fazer? Eu falei com ela. A minha parte termina nisso. O Senhor seja louvado, que nós somos membros do seu corpo. Podemos orar, não podemos? Tem tempo, Humberto, para orar? Eu queria que nós orássemos da maneira como eu tenho aprendido, que a glória não é de ninguém. Uma vez chegou uma senhora na igreja e falou, pastor, eu queria dizer que eu vim aqui um dia, estava com um problema de saúde, uma pessoa orou por mim e eu saí daqui curada. Eu fiz um teste para ver, eu falei, quem foi a pessoa? Ela falou, eu não sei. Que bom. Eu não sei. Porque a glória é de quem faz. Senão a gente vai pensar, fulano tem uma oração poderosa, né? Os televisivos gostam muito de dizer, agora acabou a oração fraca de vocês, vem a minha que é forte. Agora faça a oração do que crê. Você é membro do corpo de Cristo? Ora um pelo outro agora, nesse final. Ora pelo seu irmão. Fala, Senhor, o meu desejo maior agora é que esse meu irmão seja verdadeiramente operado pelo Senhor, que o Senhor faça o teu nome ser glorificado na vida dele. Faz isso agora com seu irmão. Ore um pelo outro. Como eu falei, ora um pelo outro, mas é orar um pelo outro. Não é você orar por ele, depois ele não orar por você. Se ele fizer diferente, você para a oração dele e volta ao início e diz, ora por mim, não é por você não. Por você orei eu. Podemos orar. Ore agora em nome do Senhor Jesus. Abençoa a vida do seu irmão. O que foi isso?